Meus irmãos, Deus abençoe a todos. O meu nome é Marcos. Confiram comigo que Deus mostrou essa irmã bem recente. Ok, eu tive um sonho. E desculpe, eu acabei de acordar e eu não posso deixar isso. E eu vou direto ao ponto. Eu tenho sonhos proféticos. Ó Jesus. Ó Senhor. E ontem à noite, e eu espero conseguir passar isso, meu Deus. Ontem à noite eu tive um sonho com o arrebatamento e o fim do mundo. Parecia tão real. Eram tantas pessoas que não faziam ideia do que estava acontecendo. Gente, a gente precisa focar, porque Jesus está voltando e Ele está avisando o seu povo e nós não estamos prontos. Senhor, me ajuda a compartilhar esse sonho. Senhor Deus, eu me arrependo. Eu me arrependo por todas as coisas que eu fiquei ressentida contigo, por não cumprir aquilo que eu queria. Tu és mais importante, Senhor, me perdoa. Gente, o sonho começou. A gente estava vivendo uma vida como sempre. Estávamos fazendo nossas coisas, tipo, a gente estava andando, eu estava andando num veículo, eu estava indo em algum lugar. E eu me lembro, Jesus. E eu me lembro como estava o meu coração quando tudo começou, porque eu estava pensando no fato de que eu ainda não tinha casado, estava esperando pelo meu casamento. E de repente, gente, muito rápido, Deus. E de repente a Terra simplesmente perdeu a gravidade e começou a cair. E eu soube na hora eu soube. E tudo que eu consegui fazer foi me ajoelhar e louvar a Deus, na esperança de que Ele me salvasse. Mas o meu coração, ele não estava em Deus, ele não estava no lugar certo. O meu coração não estava no lugar certo. E então eu tentei focar minha mente na adoração e no arrependimento. Mas era tarde demais. Jesus. Senhor Deus. E já era tarde demais. Mas eu sabia o que estava acontecendo. Eu sabia o que estava acontecendo, gente.
E foi tão rápido. Jesus, me ajude a contar esse sonho. Quando tudo começou a desabar, quando a terra começou a desabar, o meu sonho, que era a promessa do meu casamento, aquilo já nem importava mais, e nada mais me importava. Nada mais importava. Meu Deus. Pessoal, me desculpem. Eu nunca imaginei ter esse sonho. Nunca imaginei, e ainda assim. E foi tão claro. Parecia que eu estava lá. E eu nem sabia que era um sonho até eu acordar. Foi tão caótico, o mundo estava desmoronando. E as pessoas tentando entender. Estavam tentando entender o sentido daquilo tudo. E eu sabia que era a volta do Senhor Jesus. Eu sabia. De alguma forma, eu sabia que eu tinha sido deixada para trás. Escutem, pessoal. Eu amo o Senhor. Eu amo o Senhor Jesus Cristo. Mas minha mente estava nas coisas erradas. Havia uma incredulidade no meu coração e havia um ressentimento no meu coração. Eu estava com ressentimento porque eu queria que o Senhor cumprisse algo em minha vida. E isso me fez perder o foco. Jesus, me ajude, Senhor. E enquanto o mundo desabava, obrigada, Espírito Santo. E eu me lembro que antes mesmo de tudo começar a cair, minhas filhas estavam brigando. Elas estavam discutindo de forma tão vã, e eu conseguia ver espiritualmente que havia algo ali no ar, causando aquilo. E ainda assim, tudo aconteceu tão rápido. Isso está muito forte e eu não sei se eu vou conseguir terminar de contar o sonho. E elas estavam brigando por uma besteira tão estúpida. E antes mesmo que eu pudesse repreender completamente aquele espírito de divisão e de contenda que estava ali, eu podia ver eles fisicamente no ar. E a terra simplesmente começou a cair. E nós ficamos com muito medo de verdade. Ficamos apavorados. Porque eu não gosto de cair, e isso não é engraçado. Eu não gosto de cair de lugar nenhum. E a terra estava caindo. E ninguém sabia quando ela iria parar de cair. E ela simplesmente caiu. Foi tudo tão caótico. Todo mundo ficou em pânico. Tudo ficou completamente em pânico completo. E então, eu me lembro que mesmo o mundo caindo, eu foquei tão rápido no Senhor
Meus irmãos, só um instante aqui, eu já vou voltar com o vídeo agora. É porque a todo instante ela fala que viu a terra caindo. Eu vejo isso como simbólico, mas ela também viu as coisas literais. Continuem no vídeo porque ela está muito emocionada, mas ela vai dar detalhes de tudo que ela viu. Tudo que eu consegui fazer foi me arrepender, adorá-lo e clamar a Ele, na esperança de que Ele não me deixasse para trás. Eu preciso que vocês me escutem. Eu vivo a minha vida para o Senhor, eu amo o Senhor. Mas a minha mente, o meu coração não estava focado nele, gente. E só naquele momento eu percebi que nada mais me importava. Preste atenção, todos que estão distantes do Senhor, porque o Senhor não fez algo na sua vida, ou não respondeu aquilo que você esperava. Eu te digo que nada disso importa. Se você se encontra em falta ou em necessidade, eu odeio parecer ser insensível, mas nada disso importa quando comparado com o Senhor Jesus, a volta dele. Gente, nós sabemos que nós estamos nos últimos dias. A Bíblia disse que nos últimos dias os homens seriam amantes de si mesmos e odiariam a Deus, que as coisas custariam mais altos do que devem custar. Leiam a Bíblia de vocês. Jesus, me ajude, Senhor. Eu estou te escutando, Espírito Santo. Muitos de nós estamos confessando, declarando o Senhor com a nossa boca. Nós o confessamos com os lábios, mas em nosso coração há ressentimentos e amargura e a falta de perdão contra o Senhor por tudo aquilo que Ele fez ou permitiu. E eu digo a vocês que nada disso importa. Naquele momento, quando tudo acabou, nada mais me importava. O meu casamento, o meu marido, e eu não importava mais com isso. Isso já não fazia mais diferença para mim. Me perdoe, Jesus. E naquele momento, nada mais me importava. E uma canção veio ao meu espírito, e ela se chama Nothing Else. Nothing Else, que quer dizer nada mais. Nada mais. E eu a amo. E isso pode nos sustentar nos últimos dias. E eu já tive sonhos com o arrebatamento, que eu fui levada com o Senhor, mas eu também já tive sonhos com arrebatamento que eu fiquei para trás. E o Senhor estava me chamando para guiar o seu povo, trazer o seu povo de volta a Ele, para trazer os corações de volta para Ele. Senhor Deus, eu entendi o sonho. Ó Jesus, eu me lembro que quando tudo começou a cair, talvez eu estava num ônibus ou algo assim, eu estava num veículo, e eu estava com um tipo de proteção, como se eu estivesse totalmente do lado de fora, e todo mundo começou a cair naquele momento, e eu estava de joelhos em oração, e eu coloquei o meu bebê no chão e nada mais me importava, gente. E eu estou dizendo que o meu coração sabia o que era aquilo. Senhor, nos ajude a arrepender, Senhor Jesus. Que nós viemos a arrepender. Nos arrependermos, Senhor, por não estar focado em Ti. Senhor Deus, perdoa-me por importar tanto com as coisas desse mundo.
Eu peço perdão por não proclamar. Proclamar o teu nome é o suficiente, que o seu nome é o suficiente nessa terra. E nós não estamos vendo que os dias estão chegando ao fim. Enquanto o mundo caía, eu me lembro disso com muita clareza. Eu via nuvens sendo empurradas para longe bem rápido. Conforme a terra despencava, as coisas iam pegando fogo por causa da velocidade que estava caindo. E as pessoas estavam em pânico, era um tumulto total. Havia raiva, contenda, divisão para todos os lados. Ó Jesus, tudo que eu conseguia, a única coisa que eu conseguia dizer, que nada mais me importava, era isso que eu dizia. Seja lá o que for, que você esteja esperando no Senhor, entregue isso a Ele e foque o seu coração nele. Foque na vontade dEle, no que Ele está te pedindo que você faça aqui nessa terra, porque nada mais vai importar quando Ele tocar a trombeta. Quando o fim chegar, nada mais vai importar. E eu me lembro que quando eu ouvia a trombeta tocar, foi tão repentino, tão rápido, foi tão repentino, e mesmo assim não durou o tempo que eu imaginava, então eu ignorei. Ó Jesus, e a palavra que me veio em mente é: o meu povo perece por falta de conhecimento. E muitos de nós não estamos focados. Nós não estamos buscando o Senhor por algumas razões. Não estamos pedindo entendimento sobre o que está acontecendo na terra nesse momento. As enchentes, tudo isso é um sinal de que o Senhor está prestes a voltar a qualquer momento. A Bíblia disse que será como um ladrão à noite, e a gente não vai perceber. A gente não vai perceber. E eu estou entre o medo e o arrependimento agora. E eu não consigo terminar de contar o sonho. Eu não sei como que eu conseguir apertar o botão para gravar esse sonho. Eu nem consigo falar. Jesus, Jesus. Acho que o propósito disso tudo é para dizer a vocês: foquem. Foquem. Quando a trombeta tocar, nada mais vai importar se você tem $1 milhão ou você não tem nenhum centavo na sua conta. Nada vai importar. Se você é um profissional com certificado ou se você não tem diploma nenhum. Isso não vai importar. O reino dos céus está próximo. Arrependam-se. Oh glória, arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. A gente não sabe o dia e nem a hora, mas está chegando. Esse sonho foi muito real, foi tão real, eu juro para vocês. Eu estou em lágrimas, porque foi assustador demais. Eu vi pessoas caindo e morrendo. E não havia mais luz em lugar nenhum da terra. Tudo era uma escuridão. Mal havia eletricidade. Os alimentos no supermercado tinham acabado. E de repente as pessoas estavam saqueando tudo, tentando sobreviver, sem perceber que era tarde demais. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu me arrependo.
por cada vez que eu estive focada nas coisas erradas. Senhor meu Deus, se eu estiver indo pelo caminho errado, me traga de volta, Senhor. Eu me arrependo por querer certificações, reconhecimentos e conquistas, em vez de apenas desejar a Tua vontade. Eu me arrependo por achar que eu podia entender qual era a Tua vontade. Eu me arrependo por querer tanto as coisas, de ficar a ponto com raiva de Ti. Nos perdoe, Senhor, nos perdoe. Senhor Jesus, nos perdoe. Como ela mesma disse, ela não sabe aonde ela encontrou forças para gravar esse vídeo. Com certeza, né, ela não tinha condições nenhuma de estar gravando, mas ela foi impulsionada pelo Espírito Santo de Deus, por amor às almas e a urgência da mensagem. Ela foi impulsionada, ela foi guiada pelo Espírito Santo de Deus para trazer esse alerta, essa mensagem sobre o que ela viu. Irmãos, não tenho dúvidas, né? Eu não vou nem comentar muito aqui no final do vídeo, porque o vídeo já é um pouco longo, mas dispensa, irmãos, né? Dispensa até comentários. E a única coisa que eu digo a todos foi o que ela mesma disse: arrependam-se, arrependam-se, porque nós sabemos que está perto da volta de Jesus. E uma coisa muito importante, talvez a mais importante de todo esse vídeo, foi o que ela disse, né? Preste muita atenção no que ela disse. Ela teve a sensação, né, de que tudo aquilo que era importante para ela não tinha mais sentido. Não estou dizendo para você não dar mais importâncias para as coisas, mas não deixe que isso é isso que ela quis passar. Não deixe que isso tome lugar no seu coração, a ponto de não ter espaço para Deus no seu coração, a ponto de você esquecer da sua morada eterna, que Jesus preparou com todo carinho para você. Em breve Ele vem te buscar. Por isso eu digo, irmãos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Irmãos, eu peço a vocês um favor: compartilhem esse vídeo para que vidas sejam salvas. Colabore com essa obra. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês. Eu agradeço a todos que chegaram até o final do vídeo. Que Deus te abençoe, abençoe toda a sua família. Em nome de Jesus. Eu abençoo a sua família, irmãos. Eu profetizo, libero uma bênção para você, você que me ouve, e para toda a sua família, em nome de Jesus. E até o próximo vídeo.